E hoje nós estamos aqui para mais um Pode Falar Família com uma convidada muito especial, afinal de contas, semana do Dia dos Professores. E para homenagear essa classe, a minha convidada especial é a Olívia, mãe, esposa, jornalista, apresentadora de TV e professora. Com muito orgulho. E vai contar um pouquinho para gente sobre a trajetória, as experiências na sala de aula, a importância dos pais nessa participação da educação, não é mesmo, Olívia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Agradeço demais o convite para participar aqui do seu podcast. Fiquei muito feliz, que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Olívia, conta um pouquinho. A professora é missão? É um chamado? Onde nasceu esse sonho? Eu sempre quis ser professora, né? Eu tenho uma professora em casa, minha mãe é professora de português, né? Eu sempre tive muito envolvida com o ambiente escolar, então ia de manhã na escola, no ensino médio eu ia à noite também no curso técnico, participava de fanfarra, de todas as atividades. Então o ambiente escolar sempre me cativou muito, eu sempre gostei muito do ambiente escolar, né? Sempre acompanhei todo o trabalho da minha mãe, o trabalho em casa dela também como professora, e eu sempre gostei bastante de estudar e do ambiente escolar. Acabei fazendo comunicação primeiro, né? Fiz faculdade de jornalismo, atuo nessa área também, e em determinado momento surgiu a oportunidade de fazer uma segunda graduação, né? E fiquei com aquilo na cabeça e falei, bom, deve ser a hora, é agora. E fui fazer, então, a faculdade de letras, que eu sempre quis fazer também. E hoje eu consigo conciliar essas duas paixões, né? Que legal. Ser professora hoje foi de mãe para filha, então, né? Sim, sim. E ser professora no ontem, você e sua mãe, existe uma diferença aí? Existe, né? Eu converso um pouco com a minha mãe também sobre as facilidades e as dificuldades, né? Muita coisa está diferente dentro do ambiente escolar, a questão da tecnologia, da participação das famílias, do respeito, da valorização, né, ao professor, como era antes e como é hoje. Então, realmente, os cenários são bastante diferentes. Mas a missão, eu acredito que é tão linda durante todos esses anos, né? Eu acredito que ser professor é uma missão muito valiosa, né? Passar conhecimento, abrir os olhos dos jovens, das crianças, é realmente uma missão muito linda. Ai, é linda demais, né? Sim. Você vê todo esse florescer, você atua no ensino médio. No ensino médio, isso. Eu sou professora de português, de interpretação e de literatura para alunos do ensino médio, né? Então, eu pego já os adolescentes, uma fase bastante desafiadora, né? Mas bastante apaixonante também, né? A gente tem uma troca muito interessante com os adolescentes, a gente se apega demais a eles, é muito enriquecedor. Qual o maior desafio hoje dos professores? Maior desafio hoje, acredito que a questão da tecnologia em sala de aula, do celular, né, principalmente aí. Eu trabalho numa escola particular, né, então coloque aí 100% dos alunos do ensino médio estão com o celular ali o tempo todo na bolsa. Em sala de aula é proibido, mas nos horários ali de intervalo eles tendem a pegar. Então, chamar a atenção desse aluno que está com aquele celular toda hora ali na mão, chamar atenção ali humanamente é realmente um desafio muito grande competir com o celular e com as facilidades que o celular oferece, né? Uhum. Então, eu acho que a dosagem dessa tecnologia dentro de sala de aula, o uso do celular, eu acho que é um dos grandes desafios para quem é professor hoje, né? Além de uma formação aí continuada também, né? A gente, enquanto professor, aprender a lidar com essas tecnologias para usá-las da melhor maneira e tirar o máximo de proveito disso dentro de sala de aula, já que os adolescentes não tiram o celular da mão, né? É aproveitar a ferramenta para ser útil e aumentar até a produtividade e foco no momento ali, interagir da forma que a gente pode. Exatamente. Porque realmente a gente vê que o adolescente, a parte do corpo dele tá na mão, né? Tá sempre na mão. É impossível competir, né? Mesmo tendo regras dentro de sala de aula, vira e mexe, a gente tem que falar, guarda o celular, agora não, daqui a pouco, né, na hora do intervalo. Então, é tentar usar essa tecnologia a nosso favor, já que não dá para eliminar isso agora, né? Faz parte da realidade. E os pais? Como que eles vêm
participando. Eu penso que na nossa época, na minha época, eu sou um pouco mais velha, os pais eram atuantes, a mãe não trabalhava tanto, então ela era bem presente ali na escola, com os professores, bem participativa. E hoje, como é que nós estamos? Os pais são presentes? Tem de tudo, né? Como eu disse, eu trabalho numa escola particular, então a gente tem um pouquinho de tudo. A gente tem famílias muito presentes, mães e pais bastante atuantes, que participam dos eventos na escola, que perguntam, que vão às reuniões, que questionam, que vão atrás realmente, né, para saber tudo que está sendo feito e acompanham a vida escolar do filho, né? Porque hoje são várias ferramentas, né? Os sistemas de ensino oferecem muitas ferramentas, além da apostila física ali, do livro, né, do papel, tem ferramentas tecnológicas, portais, muito material extra. Então, tem pais realmente que acompanham muito de perto, principalmente essa fase do ensino médio que é tão desafiadora, né? Chega lá no 3º ano, decidir o que fazer, a faculdade, enfim, o curso é realmente uma fase bastante desafiadora. Mas, em contrapartida, há famílias que realmente não têm envolvimento praticamente nenhum, né, com o estudante ali. E a gente consegue perceber, é impressionante. Quando a gente tem esse distanciamento da família ali junto ao ambiente escolar, a gente consegue perceber que isso acontece, né? Quando falta esse acompanhamento mais de perto, a gente consegue perceber ali dentro de sala de aula essa certa carência, essa falta da família ali nesse acompanhamento. Porque apesar de serem adolescentes, né, 15, 16, 17, até 18 anos, eles ainda estão em formação, né? Ainda precisam fazer decisões bastante importantes, né? E eles precisam realmente de um caminho a seguir, né? De alguém para ajudá-los ali a guiar, além do professor em sala de aula, né? A participação da família é muito importante. A gente estava falando aqui no comecinho do podcast como era a participação da família anos atrás e como é agora, né? Mudou, né? Mudou, né? Mudou, inclusive, o respeito ao profissional, professor, né? A todo mundo ali que trabalha em sala de aula. Eu nunca tive nenhum episódio de falta de respeito, nada disso, mas a gente ouve, né, de colegas situações desse tipo. Né? Então, a gente vê que a valorização do professor também em sala de aula precisa ser trabalhada também e precisa também ser mais vista por parte dos familiares também. Então, é importante essa atuação conjunta, né? Exatamente, Nós né? estamos na Semana do Professor. Então, todo mundo volta a olhar. Nossa, professor, é uma classe que merece um reconhecimento. Sim. Mas a gente percebe esse distanciamento familiar mesmo por conta da correria. Exatamente. Mas isso faz a diferença na vida do adolescente, dos alunos em si, né? Num geral, faz a diferença. Faz a diferença. Porque gera segurança também, né? Exatamente, ter aquela atenção voltada para ele, para saber o básico. Olha, tem uma lição hoje, o que você fez hoje, o que foi interessante, tem alguma área que você gosta mais, que você quer seguir, né? Então, essa atenção é bastante importante, né? É um trabalho em conjunto, não pode ficar só com o professor dentro de sala de aula e só com a família, é um trabalho realmente em conjunto. A escola, ela é uma extensão do mundo, então a gente vai encontrar tudo ali dentro, né? Então, a gente precisa de um acompanhamento bem de perto em todas as fases e no ensino médio também não é diferente. E professora de português, nós sabemos aí que nos vestibulares é uma das matérias que mais tem peso. Qual a importância disso para os alunos? Eles já sabem que isso é importante, que eles vão usar para a vida. Para a vida. Isso. Porque hoje o português a gente usa para a vida. Para a vida, né? Você precisa para tudo. Para tudo. É uma redação no trabalho, é uma copy no mundo digital, enfim, o português está presente. Como é que eles lidam com isso? Eu sou professora de interpretação de texto, além de literatura, né? Então, primeiro que é um desafio, né? Literatura trazer aí textos grandes, textos com português um pouco mais arcaico, um pouco mais difícil. Então, é um desafio muito grande nos dias de hoje para os professores de português em geral. Acredito que todos concordam aí comigo, né? Fazer com que esses alunos leiam textos maiores, leiam livros, né? Nem sempre é uma proposta que eles aceitam com muita facilidade.
né? Só que o português e a interpretação de texto não ficam restritos ali somente às questões do vestibular, né? Realmente, como você disse, é para a vida. Para você saber se comunicar, para você saber como se portar, como falar, né? Em determinadas situações do dia a dia, a gente trabalha muito a questão da variação, né? Então, se você está num grupo de amigos, você pode falar de determinada maneira, mas se você vai chegar ali a uma entrevista de emprego, o seu português tem que ser outro, né? Você tem que mostrar ali conhecimento. E então, o português, a nossa língua, ela é riquíssima, né? Ela permite várias variações, mas é importante que todos tenham um domínio não só para o vestibular, mas sim para todas as outras disciplinas, né? Num problema de matemática, de física, se você não souber interpretar, você vai errar, você não vai conseguir sair do lugar, né? Então, eu acho que eu sou apaixonada pela língua portuguesa, tanto que as minhas 2 áreas de atuação lidam diariamente com isso, né? Eu falo e escrevo o dia todo, e eu acredito que é uma ferramenta poderosíssima para vários aspectos da nossa vida, né? Olívia, o falar e escrever é uma coisa ligada na outra? Por exemplo, a gente vê hoje, eu trabalho na área de recursos humanos, então a gente percebe nos processos seletivos como se escrevem errado. Demais. E aí, eu não sei se isso é um vício ou se é realmente por conta das redes sociais, que ali você, ou do WhatsApp, que você escreve abreviando, mas a gente vê essa tendência no escrever errado. E aí, a gente percebe também nas entrevistas que falam errado, porque escrevem errado. Isso tem relação? Tem relação, com certeza. Como eu disse, a tecnologia veio para ajudar, mas também tem os seus desafios, né? Então, no WhatsApp, enfim, em conversas mais informais, a gente não coloca acento, né? As pessoas, a maioria, não coloca acento nas palavras, não tem pontuação, vírgula, né? Um abraço, não esquece, né? Eles esquecem, não colocam. As abreviações. Então, a falta de treino e de leitura interfere muito nisso. A gente consegue perceber que eles querem somente textos curtinhos ou textos mais fáceis. Então, a falta de leitura, a falta de costume realmente com a língua portuguesa, a gente vai ver esses resultados, por exemplo, em entrevistas de emprego, né, que a questão do plural, né, e do singular, que seria tão básica, né, uma questão básica aí de singular e plural, muitas vezes é deixada de lado, né, eles não conseguem explorar isso, não conseguem usar corretamente. Eu acredito que é um conjunto de fatores. Então, a falta de leitura, a falta de estímulo em casa também, porque na escola a gente acaba atrelando a leitura a uma nota, para que eles sejam meio que obrigados a ler. Mas nem assim a gente consegue um resultado satisfatório de 100% dos alunos. A gente sabe que muitos não leem, procuram ali um resumo na internet, na inteligência artificial. Isso. Né, que pode, inclusive, pregar pegadinhas aí nos alunos. Eu já tive situações que você pede um resumo de um livro e a inteligência artificial te dá um resumo errado. Né, te dá personagens que não existem naquela história, né? Então, eu acho que é um conjunto realmente de fatores, né? Você não tem um estímulo à leitura em casa, na escola você se vê obrigado, né, a ler e não faz isso com prazer, não vê aquilo como algo bom e acaba treinando somente ali no WhatsApp, textos rapidinhos, curtos, sem acentuação, e isso a gente vê o resultado ali no dia a dia mesmo, né? Então, realmente é um conjunto de fatores, eu acredito. É uma preocupação, porque Super o jovem grande. de hoje é o adulto de amanhã. Sim. E como serão os adultos de amanhã? Né? Então, a gente percebe essa situação do imediatismo, essa situação da falta do foco, porque tudo está envolto ali no mundo digital, Sim, né? sim. E a gente já percebe no nosso dia a dia nessa geração que é uma geração impaciente, não tem, eles têm muita pressa. Então, você vai falar alguma coisa, eu tenho 2 filhos, né? E a gente percebe, vai, fala. Então, assim, calma, eu tô falando, mas não dá tempo pro travessão, ponto e vírgula, sabe? Então, é uma preocupação. Como é que os pais poderiam estar junto com a gente nesse desafio, orientando esses filhos que é preciso? Eu não sei que forma que a gente poderia despertar nesses adolescentes, nessa juventude, dizer, olha, isso vai ser útil lá no futuro. Você vai entrar numa multinacional, você vai ter que ter um português correto, você não vai poder escrever o quê, porque hoje eles colocam o e o quê.
Aí esquecem de escrever o quê? Sim. Então, assim, a gente vê vários gaps, né? Principalmente quem faz parte de entrevistas, processos. Você fala, meu Deus, como vão chegar lá no futuro esses jovens? É preocupante, não é? Sim, É um sim. desafio dos educadores de hoje. É um desafio que tem a ver também com a tecnologia, né? Que trouxe essa questão do imediatismo. Eles cada vez querem vídeos menores, textos menores, se incomodam com algo muito grande, ou de esperar um pouquinho, ou de assistir a um vídeo maior, muitas vezes, né? Então, é sim um desafio, né? Eu acredito que o estímulo à leitura, desde cedo, né? Desde pequenininho, é uma das saídas, né? E o exemplo dentro de casa, porque também não adianta eu falar para o meu filho, olha, lê esse livro aqui. Sim. E eu nunca pegar num livro, ele nunca ver os pais ali também. Então, eu acredito que o exemplo dentro de casa é muito importante, né? Além do estímulo, desde pequeno, você se acostumar com a leitura, porque vai chegando no ensino médio, na juventude, esse estímulo, acredita-se que ele vai ficar ali perpetuado, né? Sim. É tão interessante que eu sempre fui apaixonada em livros, né? Eu tenho, assim, livros e livros, e meus filhos sempre me viram ler. E hoje, eles leem. E eu acho tão bonitinho, assim, são adultos já. E aí, chega mais perto, assim, da hora de dormir, eu abro a porta para dar boa noite, eles estão lendo. Então, eu acho fantástico. Eu falo, meu Deus, consegui passar pelo menos um legado bom, né? Eles buscam na leitura se munir de conhecimento, se atualizar. Então, isso é válido. E os pais têm que... Deixa livro esparramado pela casa aí. Sim, de fácil acesso, né? Deixa folhear. Sim, exatamente. Mostra alguns trechos, né? Eu acho que o exemplo é importantíssimo. Importantíssimo. Eu acho que é o ponto de partida aí para formarmos leitores e cidadãos conscientes, né? Mais para frente. Porque você compreender a sua própria língua é fundamental, né? E não tem como você aprender uma outra língua sem saber a sua, pois né? Que hoje a gente vê investimentos. Tem que falar francês, inglês, espanhol, mas e o português? Direitinho? Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Com certeza. Para ter essa base firme. Com certeza. Bom, então vamos lá. Dicas aí para os pais, Dia dos Professores, Semana dos Professores. Como é que o professor deve ser visto por essa classe, que são os pais, né? Como que você gostaria de ser vista pelos pais? Sei que você é muito querida já, mas vamos falar agora amplamente aí, pegando toda a classe dos professores, que a gente sabe que é uma classe que vem sofrendo, né? Sofrendo agressões dentro da sala de aula, não é o seu caso, porque é uma escola particular, mas a gente vê que... os meus irmãos todos são professores e eu estava fora desse time. Eu falei, nossa, minha mãe formou educadores e eu estava fora. Agora, como professora da pós, falei, gente, só faltava eu, então já estou no time de vocês. Sim. Então, a gente percebe essa dificuldade, né? As histórias que eles trazem, tudo que eles contam. Como que você... tem essa visão e como é que a gente poderia contribuir nesse podcast para que os pais se despertem da necessidade de apoiar o professor? Justamente, o professor está ali como um aliado, né, na educação, para que os jovens, as crianças, enfim, tracem um caminho bacana. Então, a gente está ali como um aliado e a gente trabalha bastante, né? Eu digo que eu tenho, né, duas funções diferentes, atuo em duas áreas diferentes, e eu afirmo aqui que na área da educação, né, como professora, o trabalho fora é muito grande, né? A gente tem que, eu faço cursos regularmente, né? Até a escola me proporciona, o sistema, né, de educação que a escola utiliza me proporciona essa atualização continuada de vários assuntos, né? De inclusão de alunos especiais, da própria tecnologia sendo utilizada dentro de sala de aula. Então, a gente estuda constantemente, aliás, como qualquer profissional, né? Precisa se atualizar, com certeza, o professor... A todo momento, a gente tem uma carga de trabalho muito grande fora da escola. Então, a gente prepara aulas, a gente tenta competir aí com a tecnologia, então preparar uma apresentação legal, trazer uma música, um vídeo bacana, né, para trazer os alunos para dentro da sala. A gente estuda sobre aquele conteúdo, eu faço os exercícios propostos pela apostila, né, para ver qual é o nível de dificuldade, para ver se a minha aula atende, né, àqueles exercícios, se os alunos assistindo a
a minha aula vão conseguir resolver. Tem a confecção de provas, a correção de provas, e não é uma prova só, né? São várias do bimestre. Então, o trabalho do professor é um trabalho muito árduo, não só naqueles 45, 55 minutos na sala de aula, né? Fora também é um trabalho muito grande, de muita responsabilidade, né? Gigante, É né? gigante, né? Gigante. Então, as horas que a gente passa em casa ali corrigindo prova, preparando aula com muito carinho, essas horas são muito pesadas também, Sim. né? Então, acredito que é preciso a valorização dessa profissão que vai ajudar, que é uma aliada realmente dos pais, né? Não pode cair sobre os ombros do professor toda a responsabilidade sobre a educação, Sim. como a gente até chega a ver em alguns casos, né? Mas a gente está ali como um aliado realmente, né? Para mostrar visões de mundo diferentes, para apresentar conhecimentos diferentes de mundo que vão ser muito importantes na fase adulta de todo mundo, né? Então, eu acredito que a valorização do trabalho do professor é extremamente importante, né? Para valorizar tanto o trabalho ali em sala de aula quanto o trabalho fora, que é muito grande. Nossa, gigante. É gigantesco. Eu tô tendo um pouquinho agora, né, dessa experiência. Eu falo, gente, é muita coisa. Muita coisa. E tem os planejamentos. A parte acadêmica é muito grande. Aí tem a parte um pouco mais burocrática. Sim. Cadastro de conteúdo, Nossa. cadastro de faltas, enfim, né? Então, são várias frentes ali que a gente se propõe a fazer para levar conhecimento para essa galera, né? Então, é realmente uma profissão belíssima. Né? A gente realmente se doa, se entrega para que aqueles alunos tenham conhecimento e sejam melhores que a gente no futuro, né? Vocês não são super-heróis, né? Ou Mulher Maravilha. Sim. Mas existem professores que adoecem dentro da carreira? Muitos. Emocionalmente falando? Sim, muitos. O que a gente vê hoje? Muito se fala, né, da questão do salário dos professores. Uhum. Né? E muitos professores têm que atuar em várias escolas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no ensino médio, né, que é onde eu tenho conhecimento. Você tem, às vezes, de uma disciplina, apenas 2 aulas por sala, 1 aula por sala. Então, os professores têm que pegar várias escolas, né? Várias aulas em várias escolas diferentes. Então, é uma correria para encaixar horários, para ir de uma escola para outra. Cada escola tem uma metodologia diferente, uma didática diferente, né? Propostas diferentes. Então, essa sobrecarga de trabalho, né, para alguns professores realmente faz com que eles adoeçam realmente, né? Vários estudos aí, reportagens publicadas, mostram que realmente os professores, que vários deles ficam emocionalmente abalados, né? Abalados, exatamente. Tem que recorrer, inclusive, até à medicação, né, para conseguir continuar dando aula, ou vários abandonam as salas de aula, né? Também tenho colegas que resolveram abandonar a sala de aula, trabalhar ou online ou só com aulas particulares, porque realmente não aguentaram a carga, ou não aguentaram a convivência, a dinâmica é muito complicada, né? A convivência também ali com os alunos, né? De diferentes vivências, de diferentes criações, né? Então, a gente tem que lidar com isso também. Com a própria questão da violência, que, como eu disse, nunca presenciei, nunca tive nenhum episódio, mas também, enquanto jornalista, já noticiei bastante. Né? Vários casos de violência em sala de aula, também um ponto bastante importante, né, que a gente precisa lidar e retomar aquela questão do respeito mesmo pelo professor em sala de aula, né? Sim. São muito comuns os casos de violência contra professores, né? Contra professoras, né? Então, mulheres, principalmente. É um desafio gigante, É um desafio gigante, né? Então, realmente, a gente vê muitos professores adoecendo ou abandonando as salas de aula, ou partindo para uma área mais acadêmica, mais de pesquisa. Então, professores excelentes, né? De formação excelente, que continuam se formando, mas acabam abandonando as salas de aula por vários problemas, né? A gente tem salas de aula muitas vezes lotadas, né? A gente vê aqui em Ribeirão Preto, nesse calor, nessa fumaça, a gente tem muitas escolas que não têm ainda ar-condicionado. Né? Que ainda não foram instalados, ou que falta água, enfim. Então, a estrutura também é muito importante, o conforto para esses alunos, né? Imagine um aluno numa sala
com outros 40, num calor de quase 40 graus. Como que você se concentra para estudar, né? 40 minutos uma pessoa falando ali, né? Então, são várias questões, são vários desafios, né? Desafiante. E eu acho importante a gente trazer, porque muitos pais não sabem disso. Porque vê ali o professor, na proforma dele, tá tudo bem, ele tá ali, ele tá dando aula, mas nem imagina a loucura que é a rotina desse professor, que sai de uma escola, que entra na outra, muitas vezes sem alimentação adequada, enfim, com essa carga de estresse gigante, ter que, escola rede pública ou municipal, ter que lidar com a situação do calor, da falta de água, da falta de educação das crianças, vamos falar o português claro, Sim, né? sim. Que hoje... falta esse respeito. O professor, antigamente, era uma hierarquia máxima que a gente até fazia reverência a hora de entrar. Levantava nossa, quando entrava, exatamente. né? Sim, então, sim. era diferente. Sim. E hoje a gente vê tudo isso. E como eu trabalho também com a parte emocional, eu fico pensando como que esses professores estão sendo cuidados. Não estão sendo cuidados. Então, se não estão sendo cuidados, estão adoecendo. Sim. Né? Deve estar também impactando nas famílias, porque essa falta de saúde emocional e mental, ela não fica só na sala de aula, ela leva o estresse para casa. Aí ela chega exausta, ela já não tem condição de dar atenção para a família, porque a gente sabe que a mulher hoje, principalmente, ela está com demandas muito grandes de trabalho. Gigantescas, realmente. E a gente tem que dar conta também da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso esposo, que a mulher abraçou isso. Sim. E eu penso que até essa geração, porque as próximas gerações, e eu vejo isso muito dentro da minha casa, os homens já estão contribuindo mais. Se você é mais jovem do que eu, você deve viver isso. Então, os homens já estão assumindo um papel dentro de um equilíbrio. Nossa, ela está fazendo, mas eu vou ajudar aqui também. Então, já existe essa balança, vamos dizer. Sim. Mas a nossa geração vem de uma cultura diferente. A mulher tem que dar conta dos filhos, da casa, do marido. E se você quiser trabalhar fora, você tem que dar conta da atualização, porque hoje, se você não se atualiza, você fica para trás. Então, o tempo todo você tem que estar informações. Isso também desgasta. Mas, sim, enfim, a mente não descansa também, né? A mente não descansa. Então, esses professores, eu tenho um olhar de cuidado por eles, porque eu falo, gente, se a gente não se atentar, né, se o governo não se atentar, os professores vão adoecer. E é uma classe que tende a gerar uma escassez aí. Daqui a pouco no mercado não tem mais. A gente até já vê, já tem alguns estudos, principalmente em algumas áreas exatas, por exemplo, né? Matemática, física, a gente já vê uma falta de professores já, né? Poucos jovens se interessando por seguir essa área. E o que é preocupante. Preocupante. Né? Mas por quê? Você faz uma faculdade, você se capacita e depois o seu ganho não vai ser... Vai te falar, não vou partir para outra coisa, porque o que eu vou... Ou senão eu entro nesse volume de aulas que vai me absorver. Exatamente. E hoje a gente percebe que essa geração que está chegando, ela preza muito, né? Ela tem que ter paixão, tem que ter amor e tem que ter uma recompensa. Exatamente. Eles pensam diferente. Eles pensam diferente. Exatamente. Pensam diferente. Eles já veem ali piso salarial, como é que é. Então, eles já têm uma visão diferente, realmente, da visão que eu tive, por exemplo, só por... Poucos querem CLT. Exatamente. Falar, não vou ficar amarrado nisso, vou criar meu negócio. Então, é uma geração diferente que a gente vai ter que saber lidar. Sim. E preservar isso, esse amor e a paixão pelo ensino, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito hoje. Porque senão, no futuro, nós vamos ter um gap gigante aí na educação. Exatamente, né? E é muito gratificante trabalhar com educação, né? Nossa. Eu falo, eu posto lá nas minhas redes sociais, às vezes alguma coisa que acontece que eu acho demais, assim, porque é muito gratificante. Eu trabalho com adolescentes, como eu já disse, então acompanhá-los até o vestibular, ver que eles foram bem numa prova, acompanhar toda essa apreensão e ficar feliz pelos resultados. Então, a gente fica feliz pelos resultados deles, né? Porque o resultado de cada aluno é o resultado também do professor, né? Então, a gente torce muito por eles e é muito gratificante realmente trabalhar com educação. Eu costumo dizer que o ambiente escolar, na minha visão, é um ambiente muito agradável, muito feliz. A gente lidar ali com... energia boa, energia boa, com esperança, com sonhos, né? Então, o sonho de seguir tal carreira, sonho de ir para tal faculdade. Então, a gente lidar ali com... A gente tem, diariamente, a gente
lida com sonhos, lida com esperança, tem muita risada, claro que tem todos os problemas, tem os choros também dos adolescentes, Sim. né, que estão numa fase, né, complicada da vida, mas é muito legal, é muito gratificante trabalhar na área da educação, né, e ver ali o nosso trabalho naquele aluno que foi bem, naquele aluno que se sente realizado. Então, Dentro de todos os seus alunos, algum quer ser professor? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que do terceiro ano que eu dou aula em um terceiro ano, eu acho que eu tenho uma aluna que ela pensa em fazer letras. Ah, que maravilha. Né? Tem outros que querem biologia, então até tem. Que sim. bom, que bom. Então, são a esperança aí do nosso Brasil na educação, né? Exatamente. A gente tá no ambiente de esperança quando a gente fala de escola, eu acredito nisso, né? Então, eu estimulo bastante também, faça assim, você vai gostar, você leva jeito, você gosta. Então, eu acho importante também esse estímulo, né? Ai, que bom. Nós estamos chegando no final aí, já falamos mais de 40 minutos. Nossa. Mas vamos deixar, assim, um recado agora. Você, diretamente para os professores, seus amigos de jornada. O que você traz como essa voz de esperança? Enfim, não podemos desistir da luta, né? É isso, né? Eu tenho pouco tempo, na verdade, na área da educação, né? Eu comecei há pouco tempo, mas eu já sinto que é um caminho de grandes vitórias, de muito aprendizado. Eu convivo com pessoas muito solidárias, muito que me ajudam bastante, né? Que me orientam bastante para que eu possa também orientar os alunos da melhor maneira possível. E eu quero parabenizar aqui todos os meus colegas, professores, a partir da minha mãe, professora de português, hoje ela já está aposentada, né? E todos os meus colegas que trabalham comigo ali diariamente no período da manhã que eu dou aula, todos eles têm a minha profunda admiração, minha profunda gratidão por tudo que eles me ensinam. Eu, como uma das mais novas ali, né, na área da educação, eles me ensinam muito e são muito humanos, né? Eles realmente não têm problemas em dividir aquele conhecimento. Então, a gente passa momentos muito bons juntos, momentos de apreensão também, claro, mas eu quero parabenizar o trabalho de todos, né? Os professores aí do Brasil são grandes guerreiros, né? Que trabalham bastante dentro e fora de sala de aula, que enfrentam desafios de frente, e são muitos os desafios, né? Que eles enfrentam, e é uma missão maravilhosa, uma profissão muito linda. E agora, a voz da Olivia para os pais, né? Para olhar para essa classe, por favor. E um recadinho aí direto agora para os pais, para a gente encerrar esse nosso Pode Falar de hoje. E para os pais também, essa questão da valorização, que é muito importante, né? Saber que o trabalho do professor não se limita ali àqueles minutinhos ali de aula, 40 minutos passam tão rápido, né? Mas fora de sala de aula, o trabalho do professor é muito intenso e a gente realmente trabalha com bastante afinco para levar conhecimento e para ajudar a guiar, né, os filhos de vocês no melhor caminho que a gente acha, né? Então, a gente estuda bastante para passar conhecimento com muito carinho, realmente, né? Porque não segue nessa profissão quem não gosta muito dela, né? Porque não aguenta ficar ali, né? Então, se você não gostar realmente do que você está fazendo, você não continua, como todas as outras, né, as profissões, mas ali também, né? Então, enfrentar ali esses 30 alunos, por exemplo, em sala de aula, não é fácil, mas é uma missão que a gente leva com muito carinho e a gente espera também essa contrapartida da família, né? Ajudando os professores, incentivando os estudos, incentivando a leitura dentro de casa. Vocês fazem a parte aí em casa e a gente faz a nossa parte também na escola, e aí o conjunto fica completo, né? Nossa, eu também quero parabenizar a Olivia, dizer que tem alguns professores que a gente não esquece. A gente carrega os professores por uma vida toda. Em determinado momento de desafios ou de glórias, a gente vai lembrar daquele que nos pegou na mão, que nos ensinou, né? Que deu o pulo do gato na redação. Então, eu carrego com muito carinho todos os meus professores e quero te parabenizar por essa escolha fantástica. O Brasil só será um novo país a partir da educação. E a gente tem que valorizar essa classe, que é uma classe que precisa do nosso olhar, dos nossos reconhecimentos, para que perdure. Os nossos jovens têm que sonhar e querer também ser professores, né? Para multiplicar esse legado da educação.
Eu acredito na educação. Eu também. E eu acredito que o nosso país pode ser um país bem melhor a partir dela. Então, parabéns, Olívia. Muito obrigada. Parabéns a todos os professores. Eu tenho irmãos aí, todos os meus irmãos são educadores, então quero parabenizar essa classe. E a gente conhece de perto os desafios, né? Sim. E por isso que hoje nosso podcast foi muito especial, para valorizar e buscar esse despertar aí de toda a comunidade, dos pais, para que sejamos unidos em prol da causa da educação. Perfeito, é isso Parabéns, aí. Olívia. Muito E volte obrigada. sempre aqui no nosso podcast. Sim, agradeço mais uma vez o convite. Adorei participar, passou tão rapidinho, né? Tão rapidinho. Muito obrigada mais uma vez até pelo a convite. próxima. Até.